Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu universo com vocês. Quando a gente é pequeno, as pessoas sempre nos perguntam o que a gente quer ser quando crescer. O que as crianças normalmente respondem? Bombeiro, astronauta, jogador de futebol. Eu, desde pequeno, era fascinado por ciência. E sempre que me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu respondia: cientista maluco. Eu cresci e continuei apaixonado por ciência. Fui para engenharia, porque gostava muito de matemática e física, mas lá pelas tantas acabei entrando no mundo dos negócios, conheci sobre gestão, e quando eu me formei, eu me tornei consultor em gestão e mais tarde empreendedor. Hoje eu estou aqui para falar um pouco desses conhecimentos que eu tive nessa trajetória empreendedora para vocês. Para começar, eu queria saber se alguém aqui já pensou em empreender com tecnologia, principalmente. Mais alto aqui a mão para a metade desse pessoal. Quando a gente está começando a empreender, eu acho que uma das primeiras dificuldades que a gente tem é como tirar o nosso negócio do papel. Normalmente a gente não tem dinheiro para contratar um bom programador e achar um bom desenvolvedor que tenha um perfil complementar ao nosso e que esteja disposto a entrar nessa empreitada é muito difícil. Nessas horas a gente sempre pensa, se ao menos eu fosse desenvolvedor, a gente começa a achar que o conhecimento mais importante para criar um negócio é o técnico. E o que eu descobri é que não é bem assim. O conhecimento mais importante para criar um negócio de sucesso é entender sobre comportamento humano. Hoje eu vou falar um pouco das teorias por trás dos produtos que a gente usa diariamente e que mudaram a minha forma de enxergar o mundo. Antes, eu queria dizer que é muito importante que a gente use essas teorias para criar produtos e serviços que a gente acredita que vão fazer o bem para as pessoas. Alguém sabe dizer por que as empresas normalmente falham? Elas normalmente falham porque constroem algo que ninguém quer. Ou seja, elas não falham porque tem uma dificuldade técnica de construir sua visão, mas eles não encontram ninguém dispostos a pagar por essa visão. Se a gente pensar nas teorias mais tradicionais de desenvolvimento de negócios, elas falam para a gente criar um mega plano de negócios, olhando todo o mercado, todos os concorrentes, depois desenhar um mega projeto com todas as funcionalidades que o produto deve ter, os recursos necessários e o cronograma de desenvolvimento, passar meses ou anos desenvolvendo esse projeto, planejar um mega lançamento para só lá no final ver se as pessoas gostaram do que a gente fez. Se a gente pensar que quando a gente está criando um negócio, a gente tem muito pouco dinheiro e consequentemente pouco tempo, essa estratégia é suicida. E eu sei bem, isso aconteceu comigo. Eu passei 2 anos desenvolvendo um produto que ninguém quis. Foram milhares de linhas de código jogadas no lixo. O ponto é que quando a gente está inovando, a gente está pisando num terreno totalmente desconhecido. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é o nosso cliente e o que ele quer. Esse funil ilustra muito bem esse objetivo. A gente normalmente começa querendo adquirir um usuário, fazendo com que ele use o produto. Depois a gente quer que ele entenda a proposta de valor, goste do produto e possivelmente volte a utilizá-lo. E aí, por fim, a gente quer ver se alguém está disposto a pagar por aquilo. Esse funil vai guiar toda a minha apresentação daqui para frente. Então, eu vou falar de teorias por trás de cada uma dessas etapas. Como eu falei, o primeiro ponto é adquirir usuários. E quando a gente fala em adquirir usuários, a gente está falando em construir algo que tenha valor para eles. E é aí que entra a teoria chamada Lean Startup. Ela basicamente divide a construção do produto em pequenos ciclos iterativos de desenvolvimento, interação com os usuários e aprendizado. Ou seja, em vez de a gente passar anos e gastar muito dinheiro e tempo construindo um negócio que a gente não sabe se as pessoas querem, a gente tenta validar a nossa hipótese com relação ao negócio o mais rápido possível, colhendo feedbacks ao longo do caminho, pré-ajustando a nossa trajetória. O objetivo é aprender para a gente errar cada vez menos. Um ponto muito importante dessa teoria é o MVP, ou seja, o menor produto viável com o qual a gente consiga validar a principal hipótese com relação ao negócio. No meu caso, será que as pessoas querem ouvir playlists classificadas por tipos de atividade em vez de gênero? O quanto menos a gente conseguir desenvolver de código para testar isso, melhor. O importante é que a gente consiga simular uma situação real. Uma pesquisa, por exemplo, não é uma boa forma de fazer isso. Na pesquisa as pessoas sempre falam que comprariam tudo, que gostam de tudo, mas na hora de tirar a carteira do bolso é bem diferente. Um caso muito legal de como se fazer isso é desse software de sincronização de arquivos entre plataformas. Os caras fizeram basicamente um vídeo mostrando os arquivos sincronizando entre as plataformas e botaram um botão de download. Clique aqui para ter o produto. Quando o cara clicava, ele era encaminhado para uma outra página que falava: esse produto está em desenvolvimento, deixe seu nome e seu e-mail, e quando estiver pronto a gente vai mandar para você.
O ponto é que eles não tinham desenvolvido uma linha de código, mas com isso eles conseguiram validar que milhares de pessoas queriam aquele produto. E essa mentalidade pode ser usada para praticamente tudo. A gente pode, inclusive, criar anúncios para ver qual é o melhor título de um livro. Basta a gente medir a taxa de cliques por visualização de cada anúncio para ver qual tem maior atratividade. Depois que a gente consegue criar um produto, entender o que as pessoas querem, criar um produto que elas gostem, nosso objetivo passa a ser que elas voltem a usar esse produto. Passa a ser reter esses usuários. E quando a gente fala de retenção, a gente está falando de criação de hábito. E uma coisa que eu aprendi ao longo desse caminho é que os produtos podem ser desenhados para criar hábitos. Os produtos que a gente usa diariamente podem ser classificados em dois tipos. As vitaminas, que são aqueles produtos que melhoram o nosso dia, mas que não são essenciais. E os analgésicos, que são aqueles produtos sem os quais a gente não consegue viver. A maioria dos aplicativos que a gente usa diariamente percorreram muito bem esse caminho de começar como vitaminas e se tornar analgésicos. As redes sociais, por exemplo, elas normalmente começam como uma brincadeira, mas quando a gente vê, a gente está viciado nelas. Eu tenho certeza que muita gente aqui, a primeira coisa que faz de manhã é pegar o telefone para olhar sua rede social, e se a gente privar essa pessoa disso, isso vai lhe causar um grande desconforto. O ponto é que a gente sempre acha que está perdendo alguma informação muito importante que pode estar circulando por ali. A criação de hábito está basicamente em transformar um gatilho externo, que pode ser uma publicidade, um amigo seu recomendando aquele produto, num gatilho interno, que é uma emoção, um sentimento que faz lembrar que é hora de usar aquele produto. É como se o produto se ancorasse numa sensação nossa ou no momento do dia a dia. Um cara chamado Niall desenhou um framework muito legal de como se faz isso. Começa, é claro, com um gatilho que nos leva ao produto e nos faz fazer uma ação ali dentro, e a partir dessa ação a gente recebe uma recompensa, e em determinado momento a gente é convidado a fazer um investimento que pode ser em tempo, esforço, dinheiro. Esses dois últimos quadrantes é onde tem mais espaço para a gente falar em termos de teoria. Um ponto muito legal da recompensa é a variabilidade dela. Em um experimento com pombos, um grupo de pombo foi colocado para apertar um botão, e sempre que apertasse aquele botão, recebia comida. Já o segundo grupo apertava o botão, e só de vez em quando recebia comida. O que eles viram é que a frequência de apertadas do botão do segundo grupo era muito maior que do primeiro. Ou seja, o fato da gente não saber se a recompensa vai realmente acontecer faz com que a gente faça aquela ação de forma muito mais compulsiva. Agora pensa a gente scrollando nossas redes sociais. É como se a gente fosse pombo procurando por comida. A gente passa um tempão ali, achando que aquela próxima informação vai ser aquela informação que vai mudar a nossa vida, mas normalmente é um gatinho bonitinho. O ponto é que a gente é viciado em mistério. O investimento também é muito legal, porque para mim essa etapa é totalmente contraintuitiva. Eu sempre achei que quanto mais simples fosse um produto, mais a gente ia voltar a utilizar ele. E o que eu descobri é que totalmente ao contrário. Quanto mais investimento a gente faz no produto, mais valor a gente passa a dar para ele, mais a gente volta a utilizar aquele produto. Tem um experimento muito legal onde pessoas foram convidadas a construir origamis e depois precificar esse origami. Em todos os casos, o preço dado pelo construtor foi superior ao preço dado por um terceiro. E eu acho que é por isso que os pais sempre amam seus filhos e acham eles mais lindos de todos. O interessante é que o preço dado por um construtor, por um origami de um outro construtor, também é superior ao preço dado por um terceiro. Ou seja, a gente começa a reconhecer o esforço dos outros também. E o que a gente conseguiu constatar é que a gente reconhece também o esforço de um computador. No nosso grupo de empresas, tem um aplicativo que basicamente conecta as zonas de Wi-Fi pela cidade. Ou seja, a gente baixa o aplicativo, ele fica rodando em background e vai te conectando em zonas de Wi-Fi que ele conhece a senha. Ele era pura mágica. O ponto é que as pessoas não viam ele trabalhando e não davam valor nenhum para eles. E a retenção era muito baixa. O que foi feito? Eles transformaram o aplicativo totalmente manual. Ou seja, depois de baixar o aplicativo, eu tinha que apertar o botão de baixar as senhas. Na prática, as senhas já estavam todas ali, mas tinha uma animação que ficava 20 segundos baixando as senhas. Depois, na hora de achar as redes, em vez de carregar todas elas em 50 milissegundos, como podia ser feito, elas apareciam uma a uma, com 1 segundo de intervalo entre cada uma. E assim como isso, várias funcionalidades sem real valor foram feitas, e com isso, a gente conseguiu triplicar a retenção do produto. Depois de criar um produto que as pessoas querem e conseguir fazer elas usarem e voltarem a usar o produto, surge um objetivo, talvez seja o mais difícil de qualquer startup, que é conseguir monetizar aquele produto, ou seja, fazer as pessoas pagarem por aquilo lá. E quando a gente fala de fazer alguém pagar por alguma coisa, é importante criar valor, e por isso o Lean Startup é tão fundamental. Mas o que eu descobri é que valor não é uma medida tão absoluta assim. Tem esse exemplo muito interessante em uma revista, onde a gente tem 2 planos de assinatura.
O plano A é $60 e é só a versão digital. O plano B é $125 e tem a versão digital mais impressa. Quem vocês aqui compraria a versão A? Levanta a mão. Quem de vocês compraria a versão B? Então, a maioria que respondeu, 99%, compraria a versão A. E, de fato, 84% das pessoas assinou a versão A. Agora, olha só o que acontece quando a gente insere uma terceira opção C. Essa opção, basicamente, não faz sentido algum. E, de fato, ninguém assinou a versão C. Mas o simples fato de ela existir fez com que a versão B passasse a ser muito mais bonita. E a proporção das assinaturas mudou totalmente. É impressionante como uma variável com valor zero tem o poder de afetar tanto a nossa percepção de valor. E assim como isso, a sensação de escassez é uma coisa que afeta a nossa percepção e faz a gente pagar mais e mais rápido por algo. Ou então aquelas ofertas de supermercado que são tão boas que elas limitam o número de unidades por cliente. Quando tem esse limite de unidades, a média de unidades compradas por pessoa é maior do que quando não tem limite de unidade nenhum. Hoje eu vejo que a web é um laboratório que permite que a gente teste coisas em alta escala e com muita velocidade. E que inovar é saber gerenciar uma sucessão de experimentos, tirando o máximo de aprendizado de cada um e construindo um produto ou serviço melhor. E se hoje eu sou, de fato, um CEO, um empresário, de certo modo eu vejo que eu me tornei aquilo que eu sempre queria quando era criança. Hoje eu sou um cientista maluco. Obrigado.